A paz do Senhor, querido professor e professora da Escola Bíblica Dominical. Seja bem-vindo ao podcast EBD em Síntese com o momento pedagógico, lição de discipulando. Hoje, nossa querida irmã Sheila, a paz do Senhor, minha amada, seja bem-vinda. A paz do Senhor, irmã Rosimar, a paz do Senhor a todos os professores e professoras da classe do discipulado. Nós estamos aqui mais uma vez para trazermos dicas pedagógicas para o crescimento do reino de Deus. Graças a Deus, queridos, sejam todos bem-vindos. Hoje nós estamos com a lição maravilhosa, é a lição de número 11, que tem por título Crendo nas ordenanças de Cristo à Igreja. Queridos, a nossa própria lição, ela coloca, informando as duas cerimônias, consideradas essenciais na vida da igreja, que é o batismo nas águas e a Santa Ceia do Senhor. Estas são duas cerimônias, ordenadas pelo Senhor. Então, queridos amados, a nossa aula terá como objetivo demonstrar a diferença entre sacramento e ordenança, apresentar o significado e o propósito do batismo em águas e expor o significado e o propósito da Santa Ceia do Senhor. Queridos amados, esta lição está maravilhosa, com certeza vai incentivar os nossos alunos da importância do batismo nas águas, da responsabilidade e conscientização. Queridos amados, nós vamos iniciar como dica pedagógica para a sua aula, professor. É muito interessante iniciarmos a nossa aula aguçando a curiosidade, dos nossos alunos, e assim questionando o que é sacramento. Então, seria bem interessante, explicar aos alunos sobre o significado de sacramento, que derivado do latim. Então, seria bem interessante apresentar esse significado, que é o sacramento, O termo referia-se a uma soma de dinheiro considerada sagrada, aos deuses pagãos. Então, isso aqui é um significado que tem na própria lição, que pode estar trazendo para a sala de aula, para aguçar, sim, a curiosidade e a importância do aluno aprender qual o significado, da palavra sacramento. E também você pode questionar os seus alunos o que seria ordenança. O termo também deriva do latim, ordo, que significa uma ordem. Assim, a palavra ordenança, ela sugere que o batismo e a ceia do Senhor, foram cerimônias sagradas instituídas pelo mandamento de Cristo. Então, seria bem interessante repassar essas informações, professor, inicialmente para os seus alunos. E para esta aula também eu sugiro uma aula expositiva dialogada, E também um estudo dirigido num grupo, se você tiver o grupo do WhatsApp já formado, você pode estar fazendo aí um Google Formulário com algumas perguntas sobre a importância, sobre o que é o batismo nas águas, e aí colocando seus alunos para responder. Pode ser feita também uma enquete, o que é que eles acham sobre o batismo com o Espírito, o batismo nas águas. Então, seria bem interessante, querido professor. E aí, teremos também uma dinâmica sagrada ordenança. Você pode estar lendo com sua turma o versículo no livro de 1 Coríntios 11, versículo 23, solicita que um dos estudantes realize essa leitura. E aí, essa dinâmica, ela vai trazer uma demonstração, o significado e importância da Santa Ceia do Senhor. Então, como é que nós vamos fazer essa dinâmica? Vamos fazer uma simulação da Santa Ceia do Senhor. E aí, professor, você vai precisar levar algumas coisas para a sua sala, algum material, como você pode estar disponibilizando pão de queijo, outro tipo de pão também, suco de uva e aqueles copos pequenos aqueles copinhos descartáveis pequenos, e você vai fazer a representação para os seus alunos, explicando o significado, Após eles você já deve ter passado no grupo do WhatsApp aquelas informações sobre o que seria a Santa Ceia, Então, você vai convidar os seus alunos para participar dessa dinâmica. E, com certeza, essa representação vai trazer muitas informações e muitas emoções para os seus alunos, querido professor. E é isso aí. Querida
Professora Sheila, qual a dica pedagógica que a senhora trouxe para nós? A paz do Senhor mais uma vez, meus irmãos, minhas queridas irmãs. A dica pedagógica que nós trazemos para os amados hoje está baseada no segundo item, no segundo objetivo da lição, né? Que trata sobre a questão do batismo. Então, a gente sabe que o batismo ele é a manifestação pública nossa, enquanto cristão, de que nós agora estamos querendo fazer parte do reino de Deus. Então, quando a gente se batiza, publicamente a gente está mostrando para as pessoas que nós nos identificamos com Cristo. O batismo também, ele representa que nós morremos para a nossa vida de pecado e estamos agora passando a viver para Deus. Então, diante disto que nós estamos falando, nós temos como a sugestão uma dinâmica muito interessante que pode ser realizada na própria sala. Você vai precisar de alguns materiais, como, por exemplo, uma bacia transparente. Se não tiver uma bacia transparente, pode ser aqueles vidros refratários, uma quantidade de água, papel toalha e caneta hidrocor. Pode ser só um tipo de caneta, de uma única cor, e você vai pegar ali uma folha de papel toalha, vai fazer ali um desenho de um rosto, de preferência triste ou um rosto chateado. Isso simboliza uma pessoa, né? Você vai falar que aquele desenho ali, aquele papel, simboliza uma pessoa que está ali com os seus pecados, né? Seguido, depois de fazer o desenho, você vai mergulhar essa folha com aquele desenho do rosto na vasilha com água e pode afundar a folha do papel toalha para que ele se encharque bem pela água e você vai ver que a tinta ela vai ser removida pela ação da água, né? E após dali um minuto, e você tira aquele papel e você vai ver que o papel ele está limpo e a tinta vai estar na água. Então, isso vai representar que o nosso pecado, as nossas ações pecaminosas, elas ficam na água do batismo no momento que a gente imerge, né? E a gente, quando levanta ali daquela água, a gente surge uma nova criatura, a gente surge uma nova pessoa e os nossos pecados, as nossas ações pecaminosas, elas vão ficar ali naquela água, mostrando bem essa função do batismo, né? Então, essa dinâmica ela é bem interessante e é fácil de ser conduzida. Qualquer professor, professora, em qualquer congregação, pode aplicar bem e mostrar essa relação entre o batismo e a nova criatura. Então, com certeza, os seus alunos vão compreender essa atividade e serão edificados pelo poder da palavra de Deus. Graças a Deus, minha amada. E a você, professor, né? Estas, queridos, são as dicas pedagógicas para a aula de hoje, né? E graças a Deus, nós queremos agradecer a Deus pelo privilégio de servir, queremos agradecer ao nosso pastor Martins e ao DENEC pela confiança. Irmã Sheila, com suas considerações finais. Agradecemos ao nosso Deus por esta rica oportunidade de estarmos aqui trazendo essas dicas pedagógicas que com certeza irão enriquecer a aula dos nossos professores e vidas serão transformadas. A palavra de Deus ela tem o poder de transformar e nós sabemos que com essa ação, com essas atividades, muitas pessoas serão impactadas e terão uma transformação de vida, né? Louvado seja o nome do nosso Deus por isso. Graças a Deus, que Deus em Cristo vos abençoe, querido professor, concedendo uma aula produtiva.